Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim. Este é o canal Herdeiros de Homero. Quero mostrar uma biografia maravilhosa que eu li do Tolkien. Biografia escrita pelo Humphrey Carpenter, da HarperCollins. É uma biografia que tem uma capa em jeans verde. A mancha do livro também é verde. Coisa linda esse livro. Algumas letras, né, desenhos aqui. A tradução é do Ronald Kempsey e é uma biografia que você começa a ler e não para. Parece que você entra em contato assim com a vida do dia a dia do Tolkien, principalmente o prefácio, antes do capítulo 1, que é uma visita que o Carpenter faz ao Tolkien. E o Tolkien mostra para ele onde estão os arquivos, os livros, cartas, diários. É uma garagem que é como um escritório dele, uma biblioteca particular. E depois a escrita é tão saborosa que é uma biografia essencial para quem ama a obra de Tolkien, a mitologia da Terra-média, para quem precisa conhecer e quer conhecer mais da vida por trás da obra, da vida do escritor. E essa obra aqui, essa biografia, ficou fora de catálogo mais de 2 décadas. Então, assim, é um livro muito bom de ler, para ler, mas ao mesmo tempo é um livro que estava desaparecido, né? Agora a gente tem essa edição maravilhosa. Então eu estou relendo, porque eu comecei aqui a preparar esse vídeo e me deu vontade de reler. Então, assim, é como se eu estivesse escutando alguém contar a vida de um escritor que você ama, de uma história, né, de vida intensa e simples ao mesmo tempo. O Carpenter teve acesso aos papéis de Tolkien, a família liberou para ele esse acesso, porque ele conheceu o Tolkien, a família viu que ele estava interessado em fazer uma coisa muito séria, então ele esteve em contato por mais de anos com os originais, com as cartas, com as entradas de diário, com os escritos, conversou com os familiares do Tolkien e visitou o filho do Tolkien várias vezes, o Christopher Tolkien. A família, então, acolhe esse propósito desta biografia. Aqui nós temos uma introdução muito interessante, uma nota do autor, que diz o seguinte, olha, este livro baseia-se nas cartas, nos diários e em outros escritos do professor Tolkien e nas reminiscências da família e dos amigos. O próprio Tolkien não era inteiramente favorável a biografias, ou melhor dizendo, ele não gostava que fossem usadas como forma de crítica literária. Ele escreveu certa vez: uma das minhas opiniões mais veementes é de que a investigação da biografia de um autor é uma abordagem inteiramente vã e falsa de suas obras. Então, apesar disso, o Tolkien tinha algumas coisas escritas sobre si mesmo, sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, juventude, etc. Mesmo sendo avesso a isso, ele sabia que muitos no futuro se interessariam pela sua vida ao lerem a sua obra, né? Quem aí já leu, acho que a maioria, né, de vocês, já leu o Hobbit, eu comecei pelo Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion e todas as outras obras maravilhosas do Tolkien. Eu aqui tenho uma estante, um nicho da estante lotado de obras de Tolkien. Eu não sei se eu tenho aqui, devo ter um vídeo sobre as obras de Tolkien que eu tenho. Deve estar aqui na lista dos vídeos do canal. Continuando a nota do autor. No entanto, ele, o Tolkien, sem dúvida tinha consciência de que, graças à notável popularidade de suas obras, era muito provável que uma biografia fosse escrita após a sua morte. E, de fato, ele parece ter feito alguns preparativos nesse sentido, pois, nos últimos anos de vida, acrescentou notas explicativas e comentários a várias cartas e documentos antigos, além de escrever também
algumas páginas de reminiscências da infância. Assim, espera-se que este livro não seja completamente contrário aos seus desejos. Ao escrevê-lo, tentei contar a história da vida de Tolkien sem ensaiar quaisquer julgamentos críticos a respeito de suas obras de ficção. Isso ocorreu em parte por respeito às suas opiniões. Mas, de qualquer forma, parece-me que a primeira biografia publicada de um escritor, que é essa, né, não é necessariamente o melhor lugar para emitir juízos literários, que afinal hão de refletir o caráter do crítico, tanto quanto do seu objetivo. Tentei, no entanto, delinear algumas das influências literárias e outras que agiram sobre a imaginação de Tolkien, na esperança de que isso possa lançar luzes sobre alguns dos seus livros. O Carpenter escreveu isso em 1976. Então, olha, na nota introdutória do livro, né? Que ele não ia fazer juízo literário aqui da obra do Tolkien, mas colocar a vida deste grande escritor para nós. É muito bonito esse livro. Vou ler um pedacinho aqui do começo para vocês, que é uma visita. A parte 1. É uma manhã de primavera em 1967. Vim de carro do centro de Oxford, passei pela ponte Magdalen, pela estrada de Londres e subi uma colina, chegando então ao respeitável e desgracioso subúrbio de Haddington. Perto de uma grande escola particular para meninas, viro à esquerda na Sunfield Road, uma rua residencial com sobrados de tijolos, cada um com seu jardim arrumadinho. O número 76 fica bem próximo ao fim da rua. Parece que a gente está indo com ele essa visita ao Tolkien. A casa foi pintada de branco e está parcialmente escondida pela cerca alta, a sebe e os ramos pendentes das árvores. Estaciono meu carro, abro o portão arqueado, subo o curto caminho ladeado por roseiras e toco a campainha da porta da frente. Durante um bom tempo, o silêncio é completo, exceto pelo som grave e distante do tráfego da via principal. Quando começo a pensar em tocar a campainha outra vez ou em dar meia volta, a porta é aberta pelo professor Tolkien. Ele é um pouco mais baixo do que eu esperava. A estatura é uma qualidade tão valorizada em seus livros que fico um tanto surpreso em ver que ele próprio está abaixo da média. Não muito, mas apenas o suficiente para que se note. Apresento-me e, já que marquei o encontro com antecedência, e portanto sou esperado, o olhar interrogativo e um tanto defensivo com que me defrontei inicialmente acaba sendo substituído por um sorriso. Ele me oferece a mão e me cumprimenta com firmeza. Não tem como você ler isso aqui e não querer saber o que vai acontecer depois, né? Lá nessa visita. E também, depois que ele retoma aqui a história da mãe do Tolkien, a história dela com o Arthur Tolkien, o marido, que ela então vai para a África do Sul encontrá-lo. Ela já o conhecia, ele trabalhava lá. Lá ela se casa com ele, ela vai ter o Tolkien e o outro irmão. Depois de alguns anos, ela volta para a Inglaterra. E quando eles estão preparando para voltar para a África do Sul, para encontrar o pai que ficou lá, né, eles recebem a notícia que o pai está muito doente. Depois o pai do Tolkien morre. A mãe tem que começar a cuidar desses filhos sozinha. Imagina, gente. Ela se converte ao catolicismo. Isso também causa um impacto na família, que me parece que eram anglicanos, né? E quando ela se converte ao catolicismo, ela tem muitas críticas, recebe muitas críticas. Depois, ela é ajudada pelo padre Francis, que vai ser uma espécie de tutor do Tolkien, né? Então é interessante. E depois ela morre bem cedo. Ela morre e ele fica órfão também, acho que é 10, 12 anos. Nossa, muito triste, sabe? Ele cresce então sem essa ele vai para adolescência, juventude, né? Sem essa presença da mãe, e esse padre que vai ajudá-lo bastante, né? Quando ele conhece a Edith, que vai ser a futura mulher dele, o padre se opõe. Então ele tem que esperar um tempo para ter esse relacionamento amoroso, né? Então, uma história interessante demais. Mas o que mais que eu gostei disso aqui é a vida interior do Tolkien. Esse menino atento a tudo que está acontecendo. E ele devorava livros, né?
ele se interessa por línguas antigas, pelo grego, pelo finlandês, pelo anglo-saxão. Então, assim, um menino especial, né? Muito legal você ler isso, saber que aquele mundo todo está se criando na cabeça do Tolkien. Maravilhosa essa biografia, como eu falei. Então nós temos aqui, olha, as citações das cartas, que é algo interessante. Tem um livro de cartas do Tolkien, mas eu não adquiri ainda. Essas citações de cartas do Tolkien, por exemplo, ele escreve a primeira carta que tem, né, para o pai. O pai está lá na África do Sul. Depois ele vai contar que eles estão vivendo ali por uns meses lá na Inglaterra, né, até eles voltarem. Mas é interessante saber que o pai não. A carta nem foi enviada, né, porque ele recebe a notícia de que eles recebem a notícia de que o pai está morto. Então essas cartas todas que tem aqui, carta para Edith também, para os amigos, C.S. Lewis, etc., elas criam, né, na mente da gente um retrato da mente criativa do Tolkien, né? Não só da pessoa humana, não só do ser humano que ele foi, mas da mente criativa. Então nós temos um retrato de um escritor, e isso é muito interessante. O autor vai mostrar a rotina do Tolkien, que ele cuidava da família, cuidava do jardim, dava aulas, depois ele se aposenta, mexia nos seus livros, escrevia, sabe, o dia a dia, um homem de gostos simples, cuidava do seu cachorro, fala dos lugares onde ele morou, ele fez muitas mudanças aí na cidade de Londres, né? Mas isso é interessante demais, a vida simples, mas interna, é um processo criativo com observação da natureza e das pessoas, os eventos do dia a dia ou da sua história que vão, de certa maneira, marcar a sua obra, e como ele montava, né, na cabeça, durante a sua vida, aí, toda essa mitologia da Terra-média, como ele não queria publicar o Hobbit, o primeiro livro, né, foi por influência de amigos que ele publica o Hobbit, a questão das sociedades literárias, e uma coisa interessante, o Tolkien não terminava, muitas vezes, aquilo que ele começava, né? Começava com ênfase, depois guardava aquilo em caixas, gavetas, mais de 20 anos depois que ele voltava para esses escritos, né? Ou terminava ou não, e o filho dele, Christopher Tolkien, teve um trabalho intenso depois de organizar tudo isso, né? Por exemplo, o Silmarillion vai sair como livro póstumo, foi o filho que organizou todos aqueles papéis, todas aquelas histórias, né? E tantos outros depois, as histórias que vão surgir depois aí, os contos, né? Queda de Gondolin e os filhos de Húrin e tantos outros vão sair a partir dessa dedicação do Christopher Tolkien. Tolkien acadêmico aparece aqui, Tolkien escritor, né? Tolkien um homem de amizades, Tolkien católico, a sua amizade com C.S. Lewis de modo especial, Tolkien pai de família, leitor, escritor, como eu falei, como que ele ajuda, influencia o C.S. Lewis a se converter. Então tudo isso aqui está aqui, né? Na vida deste homem que nasce em 1892 e morre em 1973. Né? Eu tinha 1 ano de vida. Então, assim, é uma história muito legal. Como que o Tolkien também tinha predileção por contos de fadas, por línguas antigas, e essa marca, né, que tem para ele, assim, a história dessas culturas, destas lendas nórdicas, alemãs, tudo isso aparece, né? E uma outra coisa interessante, né? A Primeira Guerra Mundial, que é esse período aí em que o Tolkien se alista, que vai trabalhar na Primeira Guerra Mundial, num batalhão, depois como sinaleiro. Essa experiência de guerra, né? Então tudo isso está também nesta biografia aqui, né? É o impacto que teve isso na vida do Tolkien. Embora ele não usasse isso para os livros, né? Ele não faz analogia da sua história para os livros, mas de certa maneira aparece assim algumas coisas nas batalhas que ele descreve, né? A gente pode pensar isso, aquele impacto talvez apareça, né, em alguma das suas obras. Eu tenho esse livro aqui que eu não li ainda, que é
o Tolkien e a Grande Guerra, O Limiar da Terra-média, do John Garth. Aqui certamente vai aparecer a importância desse período, um livro lindo na vida do Tolkien, né? Quero devorar esse livro, eu quero reler, são muitas coisas que eu quero, né? Reler este livro, depois passar por essa experiência aqui, que eu acho que vai ser muito interessante, né? Completar aí essas histórias em torno deste grande autor, né? Tolkien foi um autor bem sucedido no seu tempo, né? E ele viveu confortavelmente, colheu os frutos da sua obra, né? Então, assim, ele viu tudo isso acontecer aí, os frutos da sua glória literária, né? E como eu falei, com a ajuda de amigos que ele vai publicar o Hobbit e, e depois vai ser incentivado a escrever os outros livros, né? Aqui nós temos um apêndice, gente, com a árvore genealógica da família, com a cronologia dos eventos da vida do Tolkien, com as obras, cronologia das obras publicadas. Então isso é muito interessante para quem quer aqui, né, usar esse livro também para conhecer um pouco a trajetória de vida cronologicamente e da obra. Parece que da edição original em inglês ficou de fora aqui desse livro, que pena, um álbum de fotos. Olha que dó, né, se esse álbum de fotos estivesse aqui também, né? Então, e temos uns apêndices muito legais aqui neste livro, que ajuda a gente a entender as publicações, né, a época das publicações, Senhor dos Anéis, O Silmarillion, que é um livro póstumo, etc. Então, assim, esse livro faz um apanhado também da questão literária, né, da cronologia literária de Tolkien. Um outro detalhe desse livro é que o Humphrey Carpenter mostra também que o Tolkien era mal-humorado, era avesso às críticas negativas, né? Então, assim, ele era um homem irritado com críticas. Ele se afastou por um tempo do C.S. Lewis. Eu tenho um outro livro de capa jeans vermelha que fala da amizade dos dois. Depois, mais para frente, eu trago também alguma coisa sobre esse livro aqui, da amizade dele e do Tolkien. Um projeto longo, né, de leituras. E, assim, mostra que também era uma pessoa não fácil de conviver, né? E você vê aqui na visita, ele tem uma hora que fala pro Carpenter, primeira vez que estava se conhecendo, né? Que ele ia organizar melhor aquela garagem ali e também para não ficar recebendo, porque tem muitos visitantes assim, e repórteres, e aí ele percebe que ele dá uma mancada, né? Assim, que muitas vezes incomodam, sabe? Mostrar aquele lugar para muitos visitantes, pessoas que ficam querendo conhecer demais. Então, assim, ele fica meio sem graça no começo, né? O autor aqui do livro. E é interessante, eu não sei se isso aconteceu, mas não ofereceu nem um cafezinho pro Carpenter. E a mulher aparece, ele tá bem idosa, né? Conversa com eles ali na sala, e ele já vai direto ali pro. Nem aquela coisa inglesa mesmo, né? Marcou um horário, é naquele horário. Vou te mostrar meu escritório, vou conversar com você. E o cara ficava pensando, o que eu vou falar para ele agora para eu soar inteligente? Então é muito legal esse primeiro texto aqui do livro, sabe? Você encontrar um escritor, o que eu vou falar para esse escritor aqui? E o escritor, no começo, olhou meio interrogativo, assim, para ele, né? O que tá fazendo aqui? Ah, marquei horário com você. Então não era uma pessoa muito fácil, né? E é interessante também nós acompanharmos o desenvolvimento do Tolkien como pessoa, como escritor, essa figura espetacular. É um panorama de uma vida humana intensa e criativa. Se você tem aí, ou gosta do Tolkien, quer ler uma biografia, indico essa, maravilhosa, né? Eu tenho essa aqui também, do Michael White, J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia. Gente, que livro lindo. Também ainda não li, mas assim que eu ler, eu faço um vídeo também para ele. Eu acho que aqui nós temos fotos. Não, não tem. Ah, tem, ó. Olha que legal. Aqui tem um álbum de fotos. Tinha um outro livro que uma vez eu eu vi, não comprei, arrependi. Nossa, arrependi.
Aqui, olha, Bloemfontein, na África do Sul, na época do nascimento de Tolkien, final do século XIX, para onde a mãe para onde a mãe dele muda, né? E é nessa cidade que ela vai ter o Tolkien e o irmão, nessa cidade na África do Sul, Bloemfontein. Aqui. Então esse aqui tem fotos. Olha o C.S. Lewis. Essa outra biografia aqui é muito bonita. O livro é gostoso, parece um livro mesmo de contos de fadas. Olha, que delícia. Mas o foco hoje é esse aqui do Carpenter. Humphrey Carpenter, J.R.R. Tolkien na biografia. Livro lindo demais, emocionante. Você começa a ler e não quer parar. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.